Muito bem. Na segunda aula a gente vai fazer mais um pedaço do capítulo 2. Mais especificamente a gente vai falar de parametrização de variedades afins e depois de ideais. Então vamos lá para parametrizações. Primeiro vamos relembrar que uma instância de parametrização que a gente estuda no curso de Geometria Analítica ou de álgebra linear. Aqui eu tenho uma variedade afim dada por dois polinômios de grau 1 no R3. Então, essencialmente, o zero de duas equações lineares. A gente vê em álgebra linear que isso aqui vai dar uma reta. E a gente vê lá maneiras de parametrizar essa reta. Se você fizer a conta, nesse caso você vai chegar nessa parametrização aqui. Z igual a t, x igual a menos 1 menos 3t e y igual a 2 mais 2t. Aqui t é um parâmetro e vai variar nos reais. Então isso aqui é uma parametrização dessa variedade afim. Ele tem um parâmetro só porque essa variedade afim é uma reta, tem dimensão 1, então com um parâmetro você parametriza ela inteira. A gente vai dizer que equações desse tipo 1, que são as equações que definem a variedade afim, são equações implícitas ou cartesianas. E essas equações do tipo 2 são as equações paramétricas de x. Muito bem, mais um exemplo. Temos aqui o círculo unitário. Ele pode ser parametrizado com seno e cosseno, igual a gente faz em análise, mas também pode ser parametrizado de uma maneira mais algébrica, em que o x é 1 menos t quadrado sobre 1 mais t quadrado e o y é 2t sobre 1 mais t quadrado. Se você fizer a conta, você vai verificar que x quadrado mais y quadrado aqui vai dar 1. E a gente vai ver ali em diante como é que você pode chegar nessa parametrização. Ela vai cobrir o círculo quase inteiro, mas vai faltar um ponto, o ponto menos 1, 0. Vai ficar claro da construção por que esse ponto não é atingido e que todos os outros são. Mas aqui na conta você também poderia ver que não tem como atingir esse ponto, porque se o y é 0, o t é 0 e o x é 1. Então não dá menos 1, 0. Ou se você também quiser obrigar que o x seja menos 1, 1 menos t quadrado igual a menos 1 mais t quadrado vai ser sempre impossível. Então esse ponto não é atingido por essa parametrização, mas é o único ponto que falta. Nesse caso a gente também vai chamar isso aqui de uma parametrização do círculo unitário. Porque aqui para a gente em geometria algébrica, se você parametrizar a variedade quase inteira já é o suficiente. Parametrizar ela faltando um conjunto de pontos, por exemplo. Então, para fazer essa parametrização, um jeito é você fazer essa reta, R de t, que passa pelos pontos menos 1, 0 e 0t. Menos 1, 0 é um ponto à esquerda no círculo, ponto mais à esquerda, e 0t é um ponto do eixo y. A gente vai ver uma animaçãozinha daqui a pouco no plano. Então tem essa reta conectando esses dois pontos, você faz a reta, ela vai cortar o círculo em outro ponto. E aí você calcula qual é esse outro ponto. Basta você calcular aqui a reta que passa por esses dois pontos, vai dar essa reta, y igual a t vezes x mais 1. Você põe esse y lá na equação do círculo, então você vai ter uma conta que envolve só o x e o t. Mais especificamente, t quadrado vezes x mais 1 quadrado mais x quadrado igual a 1. E a gente já sabe que o x igual a menos 1 é um ponto que é a solução disso aqui, porque é um ponto do círculo. Essa reta vai cortar o círculo neste ponto fixo e mais em outro variável. Então a gente sabe que x igual a menos 1 é a solução, então eu sei que dá para botar x mais 1 em evidência. Eu vou fazer isso. Para a segunda linha eu passo menos 1 para lá, depois eu fatoro x mais 1, e vai ficar x mais 1 vezes alguma outra coisa, e dessa outra coisa eu isolo x, vai dar o x igual a 1 menos t quadrado sobre 1 mais t quadrado.
Então você obtém esse x. Com esse x na mão, você vai lá na equação do círculo, põe ele aqui e você vai ter uma conta envolvendo o t e o y. Daí você tira esse valor de y. 2t sobre 1 mais t2. Então isso aqui mostra como é que você faz essa parametrização. Você faz com essa construção geométrica. Agora a gente vai ver como é que fica no desenho. Muito bem, vamos fazer uma animaçãozinha aqui para ver como é que funciona a parametrização do círculo, essa parametrização por funções racionais. Vamos fazer no Desmos Online. Isso aqui é aberto, gratuito, basta você procurar por Desmos na internet. E para usar é muito fácil, basta você digitar aqui essas equações da maneira mais natural possível que você vai conseguir. Ele naturalmente já identifica o que é parâmetro, o que é variável. Se você digitar da maneira usual, ele já vai identificar tudo, já vai sugerir essa barra de rolagem aqui, então é bem fácil de fazer. Aqui o que eu montei foi o círculo unitário, centrado em 0. Montei o ponto menos 1, 0. O ponto 0t, que vai andar. Esse ponto aqui vai andar. E marquei o ponto P de t, que é esse azul. Ele é a interseção da reta que conecta o ponto laranja ao ponto verde. Então você tem o ponto menos 1, 0, o ponto 0t, conecta os dois por uma reta. Ela vai intersectar o círculo. Esse lugar onde ela intersecta o círculo é o ponto P de t. E aqui fica óbvio que quando o t varia, o ponto P de t varia também. Geometricamente fica claro que isso tem que acontecer. E algebricamente também você consegue ver. Nota que o t variando de menos 1 a 1 vai cobrir metade do círculo, a metade da direita. Quando o t passar de 1, ou for menor que menos 1, vai continuar funcionando. Eu vou continuar tendo o ponto P de t. A diferença é que agora o ponto P de t está à esquerda, está na parte da esquerda do círculo. Mas eu vou continuar tendo o ponto P de t. E vai cobrir todo o círculo. Quando t for para infinito, o ponto P de t vai para menos 1, 0. Quando t for para menos infinito, o ponto P de t também vai para menos 1, 0 aqui por baixo. Mas ele nunca vai encostar no menos 1, 0. O P de t nunca é menos 1, 0. Você consegue verificar aí algebricamente. E também na geometria aqui fica claro que essa reta, para encostar naquele ponto, teria que ser a reta vertical, E nunca vai ser, porque o ponto 0t está aqui no eixo y. Então nunca vai acontecer. Muito bem, vamos voltar lá para os slides. Na parametrização do círculo, nós usamos funções racionais. Vamos definir agora formalmente o que isso significa. Se cai um corpo, uma função racional em T1, T2, Tm, com coeficientes em K, vai ser um quociente de polinômios, f sobre g, em que f e g são polinômios em T1, Tm, com coeficientes em K, e o g não nulo. A gente vai dizer que duas funções racionais são iguais, f sobre g é igual a f' sobre g', se fg' é igual a f'g. Aqui, linha não quer dizer derivada, é só um outro polinômio. E a gente vai denotar o conjunto de todas as funções racionais em T1, Tm, com coeficientes em K, por K de T1, Tm com parênteses. Essa construção aqui é a construção de corpo de frações de um anel, corpo de frações de um domínio, que é a mesma construção que você usa para montar os racionais a partir dos inteiros. Então você pode considerar isso dessa maneira e com isso, por exemplo, mostrar que o K de T1, Tm é um corpo, porque ele é o corpo de frações do anel de polinômios nas variáveis T1, Tm com coeficientes em K. A gente já viu que isso é um anel. Vamos definir formalmente aqui o que significa uma parametrização racional. Se você tem uma variedade V dada por F1, Fs, uma subvariedade Kn,
Uma parametrização racional de V vai ser uma coleção de funções racionais, R1, Rn, de modo que qualquer x, x1, xn, dado por R1 de T1, Tm, R2 de T1, Tm até Rn de T1, Tm, está em V. Então você tem funções racionais R1 e Rn, toda vez que você avalia elas vai dar um ponto de V. Além disso, V é a menor variedade que contém tais pontos. A segunda condição é para excluir a seguinte possibilidade. Imagina que você tem um plano e uma reta dentro dele, e a variedade que você quer parametrizar é V. Se você tiver uma parametrização com um parâmetro só, T1, uma parametrização de uma reta aqui dentro de V, essa parametrização vai satisfazer aqui a primeira condição, mas não vai satisfazer a segunda, né? Porque V não é a menor variedade que contém essa reta. A reta é a menor variedade que contém a reta. Então, para garantir que você está parametrizando a V, tem essa outra condição aqui, que essencialmente diz que a sua parametrização vai cobrir quase toda a V. Esse menor aqui a gente vai definir formalmente depois, mas é essencialmente para dizer que você não está parametrizando uma variedade menor, você está parametrizando a V. E essas variedades que têm parametrização a gente vai chamar de unirracionais. Muito bem, essa parametrização é vantajosa para plotar a superfície no computador, superfícies e curvas, né? Sempre que você tem uma variedade parametrizada, é muito fácil você plotá-la no computador, basta você variar aqui o T1, T2, Tm. Enquanto que se você só tiver a equação cartesiana, aí é bem mais difícil plotar ela. Bem mais difícil. Mas a equação cartesiana tem a vantagem de verificar rapidamente se um ponto está nela ou não. Eu vou dar um exemplo ali em seguida. E essa questão da parametrização, por exemplo, para cúbicas em R3 ou em C3 já é resolvida. Tem três tipos de cúbicas no plano, essencialmente no plano projetivo. Duas delas são singulares, que são a nodal e a cuspidal. A gente viu desenhos delas aí na primeira aula. Essas duas podem ser parametrizadas. Acredito que tem no exercício aí um roteiro para parametrizar a cúbica nodal e a cúbica cuspidal. Mas a cúbica plana genérica, mais comum, que é a curva elíptica, ela não tem parametrização. Aqui tem um outro exemplo de uma parametrização. Tem uma superfície no espaço tridimensional dado por uma equação cúbica. O desenho dela está aqui embaixo. Vocês podem ver que ela contém o eixo y, porque quando z e x são zero, vai zerar o primeiro termo, o segundo e o terceiro. Então vai zerar tudo, vai dar um ponto da superfície. Então todo ponto com x e z igual a zero é um ponto da superfície. E você vê no desenho aqui que é onde ela dá um nó, parecido com a cúbica nodal. Ela tem um nó aqui ao longo do eixo y. Todos os pontos do eixo y vão ser singulares. Quando a gente definir o que é singular, vai ficar claro que esses pontos aqui são todos singulares. E a gente não vai mostrar, mas você consegue fazer uma parametrização dessa superfície com dois parâmetros t e u, onde x é t vezes u2 menos t2 e o y é u e o z é o2 menos t2. Muito bem. Aqui fica clara essa questão que eu falei das vantagens da parametrização das equações paramétricas e das equações cartesianas. Nesse exemplo, se eu tiver essas equações cartesianas, só a equação cartesiana, fica difícil plotar ela no computador. Se você vai procurar por pontos x, y, z fixados nisso aqui, é uma operação um pouco complicada de fazer no computador, um pouco demorada, e o desenho não fica legal, geralmente fica algumas partes faltando, é bem complicado. Mas se você tem uma parametrização assim, polinomial ainda mais, basta você fazer uma malha no t, uma malha no u, faz o t e o u de menos 10 a 10, escolhe uns 100 pontos para t, uns 100 pontos para u e plota o ponto. E você vai ter um desenho razoavelmente bem feito.
Mas se eu quiser, por exemplo, saber se o ponto 135 está nessa superfície ou não, as equações paramétricas não funcionam bem, né? Nesse caso ainda funciona, porque eu posso botar o i igual a 3 e tentar resolver as outras para o t, e se eu conseguir, quer dizer que esse ponto está lá. Se eu não conseguir, quer dizer que não está. Mas se eu tivesse 3 equações polinomiais mais gerais, em geral pode ser difícil verificar se um ponto está na superfície ou não. Mas já que a equação paramétrica é instantânea, basta você botar o x igual a 1, o y igual a 3 e o z igual a 5. Se der 0, está na superfície. Se não der 0, não está. Então é imediato. Então a equação cartesiana e a paramétrica tem essas diferenças. E aqui a gente chega em duas perguntas relevantes. A primeira, se cada variedade tem uma parametrização. E a segunda, que é, dada uma parametrização, se a gente consegue achar as equações cartesianas. A primeira, como eu já adiantei na questão das cúbicas, no exemplo das cúbicas, é false. Né? A resposta aqui é não. Não é qualquer variedade que tenha uma parametrização. É um problema muito grande em geometria algébrica você dizer quais variedades têm parametrização e quais não têm. Não só a resposta é não, como é uma questão em aberto para algumas variedades, se elas são parametrizáveis ou não. Tem vários resultados em uma direção, em outra, que você já sabe dizer se uma certa variedade é parametrizável e outra não é. Mas, em geral, isso aqui está em aberto. Isso aqui gera um problema muito complicado. O segundo problema da implicitização é mais fácil. Esse sim, a gente vai conseguir fazer. E é simplesmente rodar um algoritmo, você consegue fazer as equações cartesianas dadas as equações paramétricas. Não quer dizer que você vai conseguir fazer na mão ou que é fácil, mas a resposta é sim e tem uma receita para fazer. Basta você rodar um algoritmo. Então, é uma resposta bem mais satisfatória do que da questão 1. Aqui eu vou dar mais um exemplo. Eu tenho aqui a cúbica torcida, ela é o zero dessas duas equações, y igual a x2 e z igual a x3. Claramente ela é parametrizada por t quadrado t ao cubo. E o que eu vou montar é uma superfície a partir dela. Eu vou montar assim. Para cada ponto da cúbica torcida, eu considero a reta tangente à cúbica torcida no ponto P. Então eu tenho um ponto P aqui, da cúbica torcida, e nele eu passo a reta tangente, aqui, L, P. Então, se tem um ponto da cúbica torcida, você passa a reta tangente. Eu lembro que a cúbica torcida está em R3, né? Então ela é uma hélice. Uma maneira boa de pensar nela é como uma hélice. Então, nessa hélice, em cada ponto da hélice, eu vou passar uma reta tangente. Aqui tem outra reta tangente. Você vai passando aqui as retas tangentes. Como para cada ponto da cúbica eu vou ter uma reta, se eu fizer a união de todas essas retas tangentes, eu vou ter um objeto de dimensão maior. Eu vou ter um objeto de dimensão 2, eu vou ter uma superfície. Isso aqui chama envelope tangente. É o envelope tangente da curva da cúbica torcida. E com um pouco de geometria diferencial, ou cálculo 3, você consegue parametrizar ela facilmente, porque para cada ponto P, t quadrado t ao cubo, a gente sabe exatamente qual é a reta tangente lá. Basta você fazer a derivada do r e usar um parâmetro aqui para multiplicar o vetor r de t. Então, essa conta aqui, t quadrado t ao cubo, mais u vezes 1, 2t, 3t quadrado, quando o u varia em r e o t está parado, é uma parametrização da reta tangente à curva no ponto P. Se eu deixar o t variar também, eu vou ter uma parametrização que parametriza essa superfície, a união das retas tangentes. Né? Aí você tem que pensar um pouco para ver que elas são disjuntas e se isso aqui vai dar uma superfície bonitinha, regular, etc. Mas, de qualquer maneira, isso me dá uma parametrização dessa superfície, que a gente chama de envelope tangente. Se você pegar qualquer curva no R3
e fizer isso, pegar as derivadas, fazer a reta tangente e fizer a união das retas tangentes, isso você vai conseguir uma superfície que é chamada o envelope tangente daquela curva no R3. E, como eu já adiantei antes, a gente vai ter uma maneira algorítmica de encontrar a equação cartesiana dessa superfície a partir dessa parametrização. Nesse caso, a equação cartesiana vai ser essa equação de grau 4 aqui. Muito bem, agora vamos para a segunda parte da aula. Vamos tratar de ideais. Os ideais vão ser o principal objeto algébrico nosso. Eles vão fazer o papel dual da variedade afim. Então, do lado da álgebra, o objeto principal vai ser o ideal. Um ideal I de um anel de polinômios K de x1, xn é um conjunto tal que ele tem o zero, ele tem o polinômio zero, ele é fechado pela soma e é fechado pela multiplicação por polinômios. Isso aqui é uma definição mais geral de álgebra. Você pode definir um ideal em qualquer anel R. Um ideal em um anel R é um conjunto que tem o zero, fechado pela soma e fechado por multiplicação de elemento do anel. Mas a gente vai usar no caso particular em que o anel é um anel de polinômios. E aí, o ideal mais natural, o ideal mais relevante aqui para a gente vai ser um ideal finitamente gerado, um ideal gerado por um certo conjunto de polinômios. Isso é uma maneira natural de você fazer um ideal. Então você começa com polinômios f1, fs, e o ideal gerado por f1, fs é o conjunto das combinações lineares de f1, fs. Você multiplica o f1 por um polinômio, mais o produto de f2 por outro polinômio, mais o produto de fs por um polinômio hs. Essa conta vai ser um polinômio. Todas essas contas possíveis, isso é o que a gente chama de o ideal gerado por f1, fs. Isso tem uma similaridade com o espaço vetorial gerado por um conjunto de vetores num espaço vetorial. Então aqui a diferença é que a gente está multiplicando por polinômios. Lá na álgebra linear você multiplica por escalares. Mas é uma combinação linear também em algum sentido. Isso aqui é o que a gente chama de ideal gerado por f1, fs, e você consegue provar que isso é de fato um ideal. Fica aí como exercício para vocês verificar isso aí. Por isso que aqui está a lema definição. A definição é de ideal gerado. A parte do lema é verificar que isso de fato é um ideal. É um ideal do anel de polinômios x1, xn. Muito bem. Vamos dizer que I é um ideal finitamente gerado quando o I é gerado por certos polinômios f1, fs. Ou seja, quando existem f1, fs, de modo que I é o ideal gerado por f1, fs. E a gente vai dizer que f1, fs é uma base do I. No mesmo sentido que a gente define o que é uma base de um espaço vetorial. Só que aqui, para a gente, essa base vai mudar. Cada ideal pode ser dado por diferentes bases. Inclusive, um dos resultados principais que a gente vai ver depois, o da base de Grebner, é um jeito de montar uma base diferente do ideal. É um jeito de montar uma base mais relevante. Então, essa base não é unicamente determinada. Aqui seria mais análogo ao conjunto de geradores de um espaço vetorial, mas a gente usa o nome base. E quando S é 1, ou seja, quando I é gerado por um único polinômio, a gente vai dizer que I é um ideal principal. Os inteiros são exemplo de um anel no qual todo ideal é principal. Você consegue provar isso aí. E a gente pode pensar também no ideal gerado por f1, fs como sendo o conjunto de todas as consequências algébricas do sistema de equações f1 igual a zero até fs igual a zero. Porque o que é uma consequência algébrica aqui do f1 igual a zero, fs igual a zero? É multiplicar uma equação por alguma coisa, somar com outra equação e botar igual a zero. É exatamente assim que a gente faz os elementos do ideal gerado por f1, fs. Então, você, pensando um pouco, fica claro que fazer as consequências algébricas aqui desse sistema de equações polinomiais é a mesma coisa que considerar
os elementos desse ideal. Então, o ideal tem um significado importante aqui para a gente, algébrico também. Muito bem, dois exemplos aqui. Primeiro, eu tenho um ideal gerado por dois elementos num anel de polinômios em três variáveis. O ideal gerado por x menos 1 menos t e y menos 1 menos t quadrado. Isso aqui é um jeito de parametrizar uma cônica, né? O x é igual a 1 mais t e o y é igual a 1 mais t2. Agora você pode pensar que você tem uma parametrização da cônica, né? Já que x é 1 mais t e y é 1 mais t2, e você quer a equação cartesiana. A equação cartesiana dessa cônica seria uma equação que você obtém a partir dessas duas. Você tem duas equações e você quer obter uma equação que só envolve x e y. Ou seja, você quer eliminar o t. E esse eliminar o t quer dizer obter um terceiro elemento desse ideal que só tem o x e y. E nesse caso a gente consegue fazer. Basta você multiplicar a primeira equação por x menos 1 mais t. Então aqui você pode pensar o x menos 1 mais t e x menos 1 menos t. Então é uma soma vezes a diferença. Essa conta dá a diferença dos quadrados. Então é x menos 1 ao quadrado menos t ao quadrado. Menos o f2, então menos y mais 1 mais t2. Com essa conta eu tirei o t2, né? O t2 vai ser cancelado. Tem outros jeitos de fazer. Isso aqui é um jeito de fazer, porque eu queria cancelar o t2, né? Então eu fiz de um jeito que aparecesse o t2 aqui no primeiro e cortei o t. Especificamente o t2, né? Aí a conta aqui vai ficar x menos 1 quadrado menos y mais 1. Abrindo a conta vai dar x2 menos 2x menos y mais 2, que é uma parábola. Então você encontrou a equação cartesiana a partir das equações paramétricas, porque você eliminou uma das variáveis. A gente vai ver isso de uma forma bem mais geral aí nos outros capítulos. E aqui nesse outro exemplo, eu vou mostrar como ajeitar a base do ideal. Aqui eu tenho dois elementos. Eu tenho uma base formada com 3x2 mais 4y2 menos 12 e x2 menos y2 menos 4. E eu vou mexer um pouco aqui nos geradores do ideal, na base do ideal, de modo a obter uma base bem mais simples para esse ideal, gerado por esses dois polinômios. Essa técnica a gente usa muito aí nos cursos de curvas algébricas. Funciona bem para dois polinômios em duas variáveis, funciona muito bem. Também funciona para mais polinômios em mais variáveis, mas quando são dois polinômios em duas variáveis, geralmente, mesmo manualmente, você consegue fazer muita coisa. Se as curvas se intersectarem em pontos simples, com coordenadas inteiras, muitas vezes você consegue achar os pontos com essa conta aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma elipse e uma hipérbole. Hipérbole assim. E a gente vai tentar mudar a base aqui de modo que fique mais óbvio quais são os pontos de interseção. Então vamos lá. Primeiro eu vou montar um terceiro elemento do ideal a partir desses dois. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar 4 vezes a segunda equação na primeira. Então eu vou ter 7x2 menos 28. Como é que eu fiz isso? Se esse primeiro é f1 e o outro é f2, essa conta que eu fiz aqui em cima é f1 mais 4f2. Isso. f1 mais 4f2. O que acontece quando eu faço f1 mais 4f2? Eu vou ter 4y2 mais 4y, menos 4y2. Então, y2 vai cancelar. E eu vou ter 3x2 mais 4x2, vai dar 7x2. Eu vou ter menos 12, menos 16, então menos 28. Beleza. Agora, o ideal que eu tinha antes é gerado por esses dois, f1 e f2, também é gerado por f1 e f2 e esse terceiro. Porque esse terceiro é gerado pelos dois. Do ponto de vista se você fosse pensar em álgebra linear, é a mesma coisa que ter um espaço vetorial gerado por dois vetores e agora você está dizendo que ele é gerado por 3. Ele também é gerado por 3, né? Tem um que está sobrando. Mas ele é gerado pelos 3 do mesmo jeito que era gerado pelos dois.
Agora, eu vou dar uma arrumada aqui nesses dois geradores, vou botar o x2 menos 4 em evidência aqui. Então, vai dar 3 vezes x2 menos 4, e sobrou o 4y2. Nesse outro, eu vou botar o x2 menos 4 aqui também, porque esse último que sobrou aqui é um múltiplo de x2 menos 4, é 7 vezes x2 menos 4. E esse 7 é um elemento do corpo, né? Ele não faz diferença na hora de você considerar os geradores do ideal. A mesma coisa acontece em álgebra linear. Se você trocar um vetor dos geradores por um múltiplo dele, continua sendo um conjunto de geradores. Agora, o que acontece é que na de cima eu tenho F1, F2 e F3. E eu vou trocar embaixo por F1 menos 3F2 e F2, desculpa, F1 menos 3F3 e F2 menos F3. Então, do primeiro gerador, eu tirei 3 vezes o terceiro gerador, vai dar 4y2. E do segundo gerador, eu tirei um múltiplo do último gerador. Então, fica menos y2. E é óbvio que, ao fazer isso, eu vou continuar com uma base do ideal. Do mesmo jeito que em álgebra linear você pode trocar os geradores por combinações lineares deles, que funciona e continua sendo uma base. Agora, uma vez que eu chego aqui, esse 4y2 e o menos y2 vão gerar o mesmo conjunto de polinômios. Eu posso trocar os dois juntos por só o y2, que dá na mesma. Então, no final, eu cheguei numa base que tem dois geradores também, mas eles são bem mais simples que os de antes. Então, esse ideal gerado por 3x2 mais 4y2 menos 12 e x2 menos y2 menos 4 é a mesma coisa que o ideal gerado por y2 e x2 menos 4. y2 é para você pensar na reta y igual a 0, o eixo x, mas com uma reta dupla, uma reta que é para ser pensado com multiplicidade 2. E o x2 menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2. Então, é como se fosse duas retas paralelas. São duas retas paralelas, quando você põe igual a 0. A interseção desses dois conjuntos dá 2 pontos. Vai dar um ponto aqui e um ponto aqui. Que é o y igual a 0 e o x igual a mais ou menos 2. Mas é para pensar nos pontos de maneira duplicada. Cada ponto aqui é para pensar nele como contando duas vezes. E aí, o que está acontecendo geometricamente? O que está acontecendo é que essas cônicas vão ser tangentes, na verdade. Então, o desenho não é assim como eu desenhei originalmente. Então, tem uma elipse, tem uma hipérbole que é tangente aqui. Então, tem um ponto aqui tangente e outro ponto tangente. É isso que está acontecendo. Isso aqui é baseado nesse outro resultado que eu escrevi aqui. Se você tem dois ideais iguais, finitamente gerados, com polinômios diferentes, mas que dão o mesmo ideal, então as variedades definidas por esses polinômios são a mesma. Então, voltando aqui em cima, a variedade definida por esses dois polinômios é a mesma variedade definida por esses dois polinômios. Então, a variedade definida pela interseção dessa elipse com a hipérbole é a mesma variedade definida pela interseção dessa reta horizontal e das duas retas verticais. Então, essa variedade são só dois pontos, o ponto 0, 2 e o ponto 0, menos 2. É o que eu escrevi aqui por último. Aqui, menos 2 e 0 e 2 e 0. E aqui, geometricamente, aqui só tem dois pontos, mas a gente sabe que a interseção de duas cônicas deveria dar 4 pontos, principalmente nesse caso, da elipse e da hipérbole. Mas a álgebra está dizendo para a gente aqui que esses pontos são duplos. Cada ponto desses tem que contar duas vezes. Quando você estuda um pouco de curvas algébricas, é dessa maneira que você interpreta essa informação algébrica aqui. Muito bem. Agora, mais uma definição. A gente vai definir agora o que é um ideal de uma variedade. Então, a variedade para a gente é dada como zero de um monte de polinômios. E a partir dela eu vou montar um ideal. Eu vou montar o ideal dos polinômios que se anulam nela.
Então, tem uma variedade V. Eu quero agora todos os polinômios que se anulam em todos os pontos de V. E se você pensar um pouco, você vê que isso aqui de fato é um ideal. Por isso que aqui novamente é lema definição. A definição é ideal de uma variedade afim no nosso caso, e a parte do lema é provar que isso aqui de fato é um ideal. O ideal do anel de polinômios, porque isso aqui está contido no anel de polinômios. Um exemplo é o ideal do vazio. O vazio é uma variedade algébrica, como a gente já viu antes. E o ideal da variedade vazia são todos os polinômios, porque na variedade vazia não tem nenhuma condição aqui. Os polinômios não têm que satisfazer propriedade alguma, porque essa condição aqui é vazia. Então, conta todos os polinômios. Então, o ideal da variedade vazia é o anel de polinômios inteiro. E se o corpo é infinito, o ideal da variedade Kn é só o zero. Aqui está escrito que o conjunto de polinômios que se anula em todos os pontos de Kn é só o zero. Isso foi o que a gente provou da última vez. A gente provou que se o corpo é infinito e um polinômio se anula em todos os pontos, então é o polinômio zero. Daí fica claro essa igualdade aqui. E esses dois são ideais realmente. Só o zero sozinho é um ideal e o anel de polinômios inteiro também é um ideal. Muito bem, mais dois exemplos. Vamos considerar a variedade zero, que é diferente da variedade vazia. A variedade vazia não tem pontos. Essa variedade aqui tem um único ponto. A minha afirmação é que o ideal dessa variedade é o ideal gerado por x e y. E aqui não tem todos os polinômios, os polinômios constantes não estão aqui. Por que isso é verdade? Primeiro, um lado é mais fácil, porque se você tem um elemento desse ideal gerado por x e y, ele é um polinômio vezes x, o cara de i, vamos escrever aqui, um f do ideal gerado por x e y é um cara desse tipo. F é igual a um polinômio h1 vezes x mais um outro polinômio vezes y. E aí, como consequência, é claro que se você botar 0, 0 aqui vai dar 0. Então, é claro que um polinômio no ideal gerado por x e y é o polinômio, ele passa nessa variedade que só tem o zero. Então, ele é um dos polinômios que anula todos os pontos dessa variedade, que só tem um ponto. Então, que esse ideal está contido no ideal do zero, é claro. Agora, por outro lado, você pega um polinômio que se anula na origem. E você, então, pega esse polinômio que se anula na origem e escreve ele aqui como polinômio em x e y. Então, ele vai ter um termo constante mais os termos que dependem de x e y. Se ele se anula na origem, é porque esse termo constante é zero. Porque quando você põe 0, 0 aqui, só vai dar o A0, 0. Então, esse cara é zero. E, portanto, o f é uma combinação linear do x e y. Na verdade, potências do x e do y. E você, botando em evidência o x e o y, fica claro que o f, se ele se anula na origem, ele está no ideal gerado por x e y. Mostrando essa igualdade aqui. Mais um exemplo mostrando que o ideal não define os polinômios, que define a variedade. Eu comecei aqui com 3 variedades diferentes. A princípio são diferentes, porque são dadas por conjuntos de polinômios diferentes. Mas se você considera o lugar onde esses polinômios são zero, o lugar onde o polinômio x2 e y2 é zero simultaneamente, é só a origem. X e y2 também é só a origem, e x e y é só a origem. Então, essas três são zero, na verdade, a mesma variedade. E o ideal delas é o x, y, como a gente mostrou antes. Então, se eu souber o ideal da variedade, não quer dizer que eu sei os polinômios que definem a variedade.
né? Porque eu comecei com o polinômio xy. Desculpa, se eu começar com o ideal xy, não tem como eu recuperar isso aqui, porque pode dar qualquer um dos três. Muito bem, aqui tem um exemplo um pouco mais complicado em seguida, então vou precisar de um lema para fazer o outro exemplo. Nesse lema, eu vou explicar mais ou menos como é que eu vou dividir um polinômio de 3 variáveis por y menos x2 e por z menos x3. A gente vai usar isso no exemplo da frente. A afirmação é que, se eu tenho um polinômio em 3 variáveis, x, y, z, então, um f, né? Então o f é h1 y menos x2 mais h2 z menos x3 mais um polinômio que só depende de x. Onde esse h1 e h2 são polinômios nas 3 variáveis. Isso aqui você pode pensar que é a divisão de f pelos polinômios y menos x2 e z menos x3. Você pode pensar que aqui nesse pedaço eu tirei tudo que dependia do y, aqui eu tirei tudo que dependia do z, e sobrou só o pedaço que depende de x. Muito bem, vamos ver como é que a gente prova que uma escrita desse modo de fato existe. Primeiro eu vou escrever o f como polinômio na variável y com coeficientes sendo polinômios em x e z. A gente já fez coisa parecida em uma demonstração da última vez, para polinômios de várias variáveis. Então aqui o que eu estou fazendo é só separar a variável y e botar o AJ, tudo que sobra aqui, né? Tudo que eu botei em evidência para organizar dessa maneira. Aí eu vou fazer um truque aqui para aparecer o y menos x2. Né? Como é que é esse truque para aparecer o y menos x2? Eu vou somar e subtrair x2 aqui. Então vai dar uma soma de AJ vezes y menos x2 mais x2 elevado a j. Aí você faz esse binômio aqui, né? Um binômio de Newton. Faz y menos x2 elevado a j mais um número vezes y menos x2 elevado a j menos 1 vezes x2, mais. Aí no final vai ter um número vezes y menos x2 vezes x elevado a 2j menos 1 mais x elevado a 2j. Então vai ter um binômio de Newton nesse pedaço aqui. Dá conta que você faz com isso aqui. Aqui está faltando um parênteses, inclusive, né? Fechar o parênteses do AJ. Agora, esse binômio de Newton ele tem y menos x2 em quase todas as parcelas. Só tem uma parcela que não tem y menos x2, que é a última, que é o x elevado a 2j. As outras parcelas todas eu posso colocar o y menos x2 em evidência. E é o que eu vou fazer. Eu vou botar em evidência e esse polinômio bj vai ser um polinômio só em x e y, né? Porque as contas que aparecem aqui dentro desse negócio envolvem x e y. Então, bj envolve só x e y. Muito bem. Agora eu vou distribuir isso aqui da seguinte maneira. Eu vou fazer AJ vezes x elevado a 2j e vai dar esse g. Então, eu vou pegar o AJ e o x elevado a 2j e vou juntar nesse g aqui. O que vai dar? Vai dar uma soma de j indo de 0 até n de AJ x elevado a 2j. E o AJ só depende de x e z. Então, esse polinômio g, que é essa soma, ele só depende de x e z. Muito bem, o que sobrou? Sobrou uma soma de AJ vezes BJ, que eu chamei de CJ, vezes y menos x2. Agora eu não tenho o expoente j aqui, né, que tinha antes. Tinha um j aqui. E essa outra conta aqui, esse CJ é um polinômio qualquer, ele está nas 3 variáveis, mas o y menos x2 multiplica todo mundo. Eu posso tirar ele do parênteses aqui, né, do somatório. Eu posso botar ele para cá. Então vai dar g mais y menos x2 vezes um polinômio. Uma soma aqui que é um polinômio. Então vai dar g mais h1 vezes y menos x2. Esse h1 é algum polinômio, né, nas 3 variáveis. Essa soma dos CJs. Muito bem, então eu mostrei que f é h1 y menos x2 mais g, onde g só depende do x e z. Então eu já estou perto do que eu queria mostrar. Esse pedaço aqui
H2z menos x3 mais r, que vai ser o meu g. Então, para terminar a prova, é isso só que você tem que fazer. Você tem que repetir esse processo que eu fiz para o f, fazendo para o g, e vai ter uma variável menos, e vai ser um processo parecido. Você junta, escreve como polinômio em z, troca o z por z menos x3 mais x3, faz uma conta parecida, e você mostra que o g é um H2 vezes z menos x3 mais um resto. O resto só depende de x, e esse H2 é algum polinômio. Então, isso mostra o lema, mostra que todo polinômio f em 3 variáveis pode ser escrito para algum H1 e H2, como H1 vezes y menos x2, mais H2 vezes z menos x3, mais um resto que só depende de x. A gente vai usar esse lema no próximo exemplo, no qual a gente vai calcular o ideal de uma variedade, o ideal da cúbica torcida. Então, vou começar aqui com a cúbica torcida, que é a V. E esse J vai ser um ideal que eu vou mostrar que é o ideal da curva, da cúbica torcida. É o ideal gerado por y menos x2 e z menos x3. A minha afirmação é que o ideal de V é de fato J. Noto que não é tão óbvio assim, porque aqui eu acabei de mostrar um exemplo que diz que quando eu pego o ideal da variedade, nem sempre dá esses mesmos polinômios. Se você pensar no A, aqui eu tinha x2 e y2, e no final aqui eu cheguei em x e y. Então, quando você faz o ideal da variedade, pode ser que você, no final, chegue em outros polinômios. Mas eu vou mostrar que isso na cúbica torcida não acontece. Um lado vai ser fácil, porque se eu estou com um elemento em J, eu tenho um múltiplo. Vamos fazer esse primeiro pedaço aqui. Se eu estou com um elemento em J, um f em J, então quer dizer que o f é um H1 vezes y menos x2 mais um H2 vezes um z menos x3. Isso é o f. Agora, daí, é claro que o f anula todos os elementos de V, porque V é exatamente os pontos nos quais y menos x2 é 0 e z menos x3 é 0. Se os dois são 0, f também é 0. Então, claramente, se o f está em J, ele se escreve dessa maneira e tem que se anular em todos os pontos de V. Portanto, o J está no ideal de V. Então, isso mostra um lado. Agora, eu vou fazer o outro lado. Vou pegar um polinômio no ideal de V. Ou seja, um polinômio que se anula em todos os pontos que se anula V. E vou mostrar que ele, de fato, é gerado por esses dois polinômios. Para isso, eu escrevo f no formato do lema anterior, que eu acabei de mostrar que qualquer polinômio eu posso fazer isso. Esse resto só depende de x. E eu preciso provar que o R é zero, porque se eu provar que o R é zero, eu vou ter provado que o f está no ideal J. Vai ter exatamente a definição do ideal J. Então é isso que eu preciso provar, que o R é zero. Para provar que o R é zero, eu vou usar que V é o conjunto dos pontos parametrizados por t quadrado, t ao cubo, com t no corpo. Isso é claro, aqui da escrita da V. Porque se esses dois polinômios são zero, é claro que isso aqui dá uma parametrização para V. Então, os pontos de V são esses. Então, f sendo um polinômio do ideal de V, f de t quadrado, t ao cubo é zero para todo t, porque f se anula em todos os pontos de V. F se anula em V, podemos dizer assim. F se anula em V, então f de t quadrado, t ao cubo é zero para qualquer t. Então, vou botar t ao cubo, t quadrado, t ao quadrado, t ao cubo aqui em x, y, z na escrita do f. O que vai dar? Vai dar zero, porque essa conta é zero. F de t quadrado, t ao cubo é zero, porque aqui vai dar t quadrado menos t quadrado, e aqui t ao cubo menos t ao cubo dá zero também, mais r de t.
R é um polinômio na primeira variável. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que R de t é zero para qualquer t no corpo. Se R é um polinômio em uma variável que é zero para qualquer elemento do corpo e ele é infinito, então R é zero como polinômio. A gente provou isso na primeira aula. Como R é zero como polinômio, pronto, o f é um múltiplo do y menos x2 mais um múltiplo do z menos x3, portanto o f está em J, que é o que eu queria provar. Então isso aqui termina esse exemplo. Isso funcionou porque os dois polinômios com os quais V é definida, eles são muito simples. A gente pôde usar eles para fazer a divisão euclidiana, basicamente. Mas se fosse x2 menos y2, z a quarta menos x3, eu não ia conseguir fazer isso de maneira nenhuma. Não faço desse jeito, pelo menos. A gente ia ter que fazer alguma coisa diferente. Então, quando eu começo com dois polinômios aqui, eu não sei se ao fazer a variedade depois do ideal gerado por ela, se vai dar polinômios diferentes, se vai dar uma base diferente, igual esse aqui. Aqui passei de x2 e y2 para x e y. Pode ser que os dois polinômios que você começou tenham alguma relação que quando você faz a variedade depois do ideal, dá uma coisa diferente. A gente vai saber como tratar isso de forma algorítmica depois da base de Grobner. A gente vai ter uma forma bem eficiente de tratar isso aí. Mas assim, ingenuamente, não é nada óbvio. Esse exemplo deu para fazer, mas em geral é difícil de fazer. Muito bem, o que a gente fez até agora foi começar com polinômios. A partir deles a gente montou uma variedade. E a partir da variedade a gente montou um ideal. E a gente viu que esse ideal aqui montado com a variedade gerada por F1Fs nem sempre é o ideal gerado por F1Fs. Como é no caso do f1 igual a x² e f2 igual a y². E a gente vê exemplos onde é igual, né? Então não é óbvio que é relação. Mas você consegue provar que tem um contido, pelo menos. O ideal gerado por F1Fs está contido no ideal da variedade gerada por F1Fs. Isso aqui a prova é basicamente um jogo de lógica, vocês dão uma olhada aí no livro depois. E tem uma outra relação que diz que se uma variedade está contida na outra, o ideal da outra está contido no ideal da uma. Ou seja, tem essa, e é se somente se, né? Tem essa relação então de continência reversa, né? Se uma variedade é maior que a outra, o ideal dessa outra é menor do que o ideal da uma. Então tem uma relação ao contrário, né? E dela você prova que se as variedades são iguais, os ideais têm que ser iguais. Muito bem, isso aqui termina a aula de hoje. Da próxima vez a gente vai terminar o capítulo 1.